É muito comum nós escutarmos vozes dentro da nossa cabeça, como se estivéssemos falando com nós mesmos. Você já percebeu isso? Algumas vezes esses diálogos internos nos encorajam e nos colocam, de fato, na direção correta dos nossos objetivos e sonhos. Entretanto, muitas e muitas vezes, a depender da nossa história de vida, essas conversas internas, esses diálogos internos, jogam a nossa autoestima, jogam a nossa autoconfiança, dizendo que nós somos incapazes, que não somos merecedores daquele ou desse objetivo. E isso nos impede, de fato, de dar o primeiro passo para sair da zona de conforto e ir atrás dos nossos objetivos e sonhos. Hoje eu vou te dar uma informação que muitas pessoas sabem, mas muitas e muitas outras ainda não sabem. Quero que você entenda que a maioria, ou quase todos, esses diálogos internos enfraquecedores que nos causam medo, insegurança, incertezas, eles são produzidos pela nossa mente inconsciente. E a nossa mente inconsciente, ela tem como missão maior nos manter vivos. E, portanto, para ela, o lugar mais seguro é a zona de conforto. Agora, você quer um conselho? Não acredite nessa falsa proteção, pois na maioria das vezes eles provêm de pensamentos imaginários que a ciência já provou que cerca de 90% deles não ocorrem. Esses pensamentos negativos, esses diálogos internos que nos prendem na zona de conforto, na realidade, o que eles querem é que a nossa mente não faça esforço e então ficar na zona de conforto tem muito a ver com nos manter vivos. Agora, os nossos sonhos, os nossos resultados, os nossos objetivos, eles estão fora da zona de conforto. Portanto, enquanto você estiver se sentindo confortável, acredite, você não vai dar o primeiro passo, você não vai sair da zona de conforto e, consequentemente, você não vai conseguir os seus objetivos. Bom, existem diversas estratégias dentro da programação neurolinguística para que a gente possa, de fato, controlar os nossos pensamentos, principalmente os pensamentos automáticos negativos. A primeira grande providência é você treinar a sua mente para que ela fique atenta e perceptiva, tá? E que exerça essa atividade que ela tem, de perceber os nossos pensamentos e também de controlar os nossos pensamentos. E aí nós podemos utilizar diversas estratégias. A metacognição é uma delas. E isso significa você colocar o seu pensamento crítico, o seu pensamento racional, para pensar sobre esses pensamentos automáticos negativos. Quer dizer, é a capacidade que você tem
de colocar de forma consciente e pensar sobre os seus pensamentos automáticos negativos. Uma outra estratégia que nós temos é a denominada metamodelo. O metamodelo nada mais é do que um conjunto de perguntas inteligentes que são feitas para que a pessoa tenha realmente maior clareza na sua comunicação, certo? Que resulta, evidentemente, de pensamentos. Então, se esses pensamentos são automáticos negativos, na realidade, ela não está tendo controle sobre os pensamentos. Então, aplica-se, por exemplo, o metamodelo. Digamos que alguém chegue para você e diga: fulano estava falando de você. Então, através de perguntas de metamodelo, você pode trazer mais clareza e entender de fato o que é que essa pessoa quer comunicar. Fulano estava falando de você. Quem? Quer dizer, quem era o fulano? O que especificamente ele estava falando de mim? Então perceba, como, quando, quem, quais, todas são perguntas de metamodelo que traz mais clareza à nossa comunicação e, consequentemente, mais controle sobre os nossos pensamentos. Você também pode utilizar um conceito da PNL denominado submodalidades. Nós já vimos que, diante de qualquer experiência, de qualquer evento que a gente esteja vivenciando, nós percebemos as informações através dos nossos canais sensoriais: a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, que a PNL chama de modalidade. Agora, cada modalidade dessa, quer dizer, a modalidade visual, a modalidade auditiva, a modalidade subsinestésica, elas apresentam características diferentes. E essas características é o que a PNL chama de submodalidades. E veja, são as submodalidades que sustentam os nossos mapas mentais, os nossos arquivos mentais e, evidentemente, sustentam os nossos pensamentos, as imagens mentais que nós estamos criando na mente. Então, se você muda as submodalidades, evidentemente, você muda a representação interna, você muda aquela imagem que você estava fazendo e, evidentemente, você vai mudar o pensamento automático negativo. Então, digamos que eu perceba determinadas informações, internalize na minha mente com significado desqualificado, e isso me leve a um pensamento automático negativo. Eu procuro perceber qual é a imagem atrelada a esse pensamento automático negativo. Caracterizo essa imagem. Ela é um quadro, é grande, é pequeno, está perto, está longe, é preto e branco, é colorido, é um filme. O filme é preto e branco ou colorido, tem vozes. Então eu procuro caracterizar, quer dizer, trazer todas as submodalidades que estão sustentando aquela imagem e, evidentemente, sustentando o pensamento automático negativo. Caracterizada essas imagens através das submodalidades, eu simplesmente mudo essas submodalidades. Então, por exemplo, se o meu pensamento automático negativo ele vem na forma de um quadro grande, eu diminuo o tamanho desse quadro. Se o quadro é colorido, eu jogo tinta e borro esse quadro. Se o quadro é grande, eu diminuo o tamanho desse quadro. Eu transformo esse quadro em outro objeto. Perceba que o que eu estou fazendo é mudando as submodalidades,
ou os pilares de sustentação daquela imagem que representa o pensamento automático negativo. Certo? Uma outra estratégia é você pegar essa mesma imagem atrelada ao pensamento automático negativo e projetar numa tela de cinema, numa tela de televisão e se dissociar. Quer dizer, passar a ver aquela imagem, mas sem estar vivenciando o que representa aquela imagem. Você é apenas um observador. Você está vendo de uma outra perspectiva. E a tendência, quando nós fazemos isso, é que aquele pensamento automático negativo que gerou aquela imagem mental atormentadora, ele enfraqueça. Então, perceba que existem, de fato, diversas estratégias, diversas técnicas e ferramentas para que a gente possa controlar os pensamentos automáticos negativos. Outras ferramentas também interessantes e funcionais para que você controle os pensamentos automáticos negativos é você procurar estar, na maior parte do tempo, no estado de atenção plena, no estado de presença. É você estar no aqui e agora. Porque dessa maneira, você percebe com mais facilidade quando a sua mente for tomada por pensamentos automáticos negativos. E isso também facilita, claro, que você, diante de qualquer objetivo, diante de qualquer realidade, de qualquer evento, você perceba e signifique as informações de forma qualificada, porque você realmente está vivenciando um estado de atenção plena. Você está com a tua mente consciente, atenta e perceptiva. Uma outra estratégia é você questionar esses pensamentos automáticos negativos. Quem disse isso? Onde é que isso está escrito? E se eu fizer diferente do que esse pensamento está me dizendo? O que é que vai acontecer? Então, esses questionamentos, eles vão trazer, naturalmente, maior clareza mental, maior consciência. E isso vai te levar, sem sombra de dúvida, a ter controle sobre os teus pensamentos. Você vai, de fato, praticar o método P. Uma outra estratégia para que você controle pensamentos automáticos negativos é substituir esses pensamentos por outros pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos. Então, se eu percebo de forma consciente que estou pensando de forma automática negativa e tenho controle, eu mudo esse pensamento. De repente, surge na minha mente um pensamento catastrófico. Mas a minha mente consciente, como estava atenta e perceptiva, ela percebeu esse pensamento. E como ela tem controle sobre esses pensamentos, simplesmente ela troca. Ela cria uma outra narrativa em relação àquele pensamento. Outro aspecto interessante é você procurar saber se esses pensamentos automáticos negativos, e isso quase que automaticamente ocorre, te leva a algum estado emocional enfraquecedor. Porque se isso ocorre, você já pode utilizar uma outra estratégia, que é criar âncoras através do processo de ancoragem. Isso significa dizer que você vai voltar no seu passado. Por exemplo, digamos que você tem o pensamento automático negativo de que é uma pessoa que não tem capacidade, é uma pessoa burra. Isso vem remoendo na tua mente de forma repetitiva.
Então você retorna na tua linha do tempo, encontra um motivo na tua vida que te dê evidências de que realmente esse pensamento não é uma verdade absoluta. Por exemplo, você pode encontrar um momento da tua vida de ginásio onde você conseguiu a nota máxima numa prova difícil. Então, isso é uma evidência que te diz, de forma racional, que você não é burro. Então, procure essas evidências. E, se possível, reviva essa experiência, sinta todas as emoções que você sentiu naquele momento, ouça tudo que ouviu, os elogios dos teus colegas, das tuas professoras, dos teus pais, e ancore esse momento. Então, isso também é uma forma de você controlar pensamentos automáticos negativos.